gente, tudo bom com vocês? Então, pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo pro meu canal. E no vídeo de hoje, gente, que eu vou fazer para vocês hoje, então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês mais ou menos uma história que aconteceu comigo quando eu perdi a minha mãe. Eu queria contar aqui desabafo mesmo, como que foi aquele dia em que eu perdi ela e as coisas que aconteceu comigo naquele dia. Gente, daquele dia que eu perdi a minha mãe, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Eu tinha 17 anos de idade na época, quando ela ficou doente. E ela ficou doente do nada, sabe? Não tinha razões pra gente acreditar que ela tivesse ficado doente por algum motivo. Mas tinha sim um motivo. A minha mãe, ela já vinha passando por muitas coisas ao longo da vida dela que foram acarretando alguns problemas de saúde, algumas doenças, que no fim acabou levando à morte dela. A minha mãe, quando ela começou a ficar muito doente, nessa fase, quando eu estava com 17, ela... É difícil falar. É uma coisa meio dolorosa. Mas na época em que ela adoeceu, ela teve derrame. Até então a gente não sabia que era derrame. A gente achou que era qualquer outra coisa, porque o derrame dela não parecia ser um derrame. Era uma coisa bem lenta e bem silenciosa. Então, assim, não parecia nada com derrame aquilo ali. Aquilo ali mais parecia que ela estava mesmo com algum outro problema de saúde mental. Mas não que fosse um derrame. Mas aconteceu dela ter o derrame. E o derrame dela foi silencioso. Pouco a pouco foi se mostrando complicado, porque ela foi perdendo os movimentos das pernas, depois ela perdeu os movimentos dos braços, aí ela ficou tetraplégica, ela não se movia mais, ela não se mexia, e aí era muita dificuldade para mim, que eu tive que abandonar a escola na época para poder cuidar dela. Eu tive que largar os meus estudos muito cedo para poder cuidar dela. E as minhas outras irmãs, os meus outros irmãos não podiam ajudar muito, porque eles eram ocupados, né? Eles tinham trabalhos, outras coisas que não dava. E tudo sobrou pra mim, né? Praticamente ter que fazer por ela. Eu contava às vezes com a ajuda da vizinha que morava lá perto de casa, contava com a ajuda do meu pai, que também não podia ajudar muita coisa. Era muita sofrência com ela, pra cima e pra baixo, porque a gente, às vezes o carro da gente quebrava, a gente tinha que pedir pra alguém que tinha carro levar. Enfim, foi difícil. Até que chegou um ponto que ela entrou em coma. E nesse dia eu me lembro que era um domingo. Eu acordei bem cedinho para fazer o almoço para ela e o café da manhã dela. Já estando tudo pronto, eu fui lá chamar ela para comer. E quando eu cheguei no quarto, minha mãe estava dormindo. Então eu mexi com ela, tentei acordar ela falando que era a hora dela tomar café. Mas na verdade ela não acordou mais. Eu achei que ela estava morta, então eu saí pedindo ajuda para os vizinhos. Quando eles subiram, ela estava viva, porém ela estava em coma.
quando ela foi internada naquela noite e o médico falou que ela teve morte cerebral e que somente o coração dela batia, eu achei que não era mais necessário viver. Eu saí correndo do hospital em direção a lugar nenhum, sabe? Correndo pela rua à noite, de madrugada, sem destino. Fiquei imaginando para que estar viva, né? Naquele momento eu não queria mais viver, eu não queria mais saber de viver. Foi quando eu encontrei uma igreja e comecei a servir a Deus ali, com os meus 17 anos de idade. Os irmãos da igreja me ajudaram bastante, fizeram muito por mim. Até que chegou um ponto em que ela não resistiu, né? Ela ficou em coma por 3 meses no hospital, ela não resistiu e acabou falecendo. Depois da morte da minha mãe, gente, eu fiquei muito arrasada. Eu fiquei com muito medo de ficar sozinha no mundo. Eu tinha muito medo de não conseguir sobreviver sem ela. Eu achava que sem ela eu não ia conseguir fazer nada. E de fato eu tinha muita dificuldade, pois eu era muito nova, imatura. E depois desse dia eu acabei noivando. No dia do enterro dela, na verdade, eu já estava noiva para me casar. E meu marido já tinha comprado as alianças pra gente se casar um pouco antes da morte dela. Aí eu acabei me casando por medo de ficar sozinha mesmo. Medo de não conseguir viver sem o auxílio dela, sem os conselhos dela. Achei que casando naquele tempo ia ter alguém que ia basicamente me ajudar a tomar o rumo, a direção certa das coisas. Mas não foi fácil. Eu cuidei da minha mãe, gente, tanto na fase em que ela sofreu o derrame, que ela ficou tetraplégica, ela não se mexia, ela não se movia, ela não conseguia sentar sozinha. Houve uma fase que ela não sentava, tinha que ficar segurando ela. Eu sofri muito nessa fase, sofri muito quando ela ficou internada. Os 3 meses que o coração dela estava batendo na UTI e ela estava se desmanchando lá dentro daquela UTI. E foi muito sofrimento para mim. Eu via outros pacientes morrendo junto com ela ali e aquilo ali era muito sofrido para mim. Eu acabava sofrendo de ver ela daquele jeito ali morrendo e ver outras pessoas que não eram minha família também sofrendo e morrendo ali do lado dela. Foi uma experiência tanto de vida para mim ali, estar naquele hospital, cuidando dela. Quando os médicos, enfim, decidiram desligar os aparelhos para que o coração dela parasse de bater, o coração dela ainda demorou 1 mês com os aparelhos desligados para parar de bater e ainda resistiu ainda mais 1 mês, ainda batendo. Ela estava só sobre o oxigênio, mas ela não estava mais no ventilador. Ela só estava só no oxigênio. Mesmo assim, o coração dela ainda demorou 1 mês certinho para parar de bater. Eu vi minha mãe de uma forma muito triste. A minha mãe, ela estava se desmanchando em cima daquela cama, pois ela não mudava de lado sozinha e ela criava gangrena nas pernas, nos cotovelos, mãos, pés, calcanhar, costas. E cada vez que eu ajudava a enfermeira a fazer os curativos nela, aquilo mexia muito comigo. Sério, eu ficava muito mal. Eu ia para casa arrasada de pensar por que tudo aquilo com ela, porque Deus permitia aquilo com a minha mãe, mas
Depois eu vim entender que era a hora dela, Deus já estava recolhendo ela daqui. Eu fui tranquilizando meu coração em relação a isso. Fui acalmando meu coração em relação a isso. Até o dia em que eu deixei uma panela de arroz queimar, pegar fogo. E eu estava muito aflita naquele dia. Eu não sabia por que eu estava aflita, mas eu estava aflita. E quando o meu noivo, né, que é o meu marido hoje, chegou no portão para falar comigo, ele percebeu que eu não estava bem. E eu acabei esquecendo uma panela no fogo, pegando fogo. A panela incendiou, praticamente quase incendiou a casa. Naquela noite eu não estava bem, eu falei para ele que eu não estava me sentindo bem. Eu fui deitar na cama e fiquei paralisado, olhando pro nada, imaginando o que eu tinha sentido no meu coração, porque eu estava tão arrasada assim. Quando eu ouvi a minha irmã bater na porta e dizer que o coração dela tinha parado de bater, e eu simplesmente já estava sentindo que ela estava indo embora. E aí eu peguei as minhas coisas e fui com ela, mas eu fui com meu coração partido em 1000 pedaços. Eu era muito jovem, muito ingênua, muito imatura, não sabia muito da vida. Mesmo quando eu casei, logo no princípio, eu não sabia, eu precisava muito da ajuda da minha mãe em muitas coisas. Principalmente quando eu tive a minha primeira filha, que foi a Lívia, eu precisei muito dela ali, sabe? Eu vi as outras meninas recebendo as mães na maternidade, a mãe do lado ajudando a dar banho no bebê, e eu tava ali sozinha. Eu tava sozinha, só eu e Deus e a minha bebezinha. E eu não sabia nem trocar uma fralda. A minha irmã me ajudou em algumas coisas, ajudou, mas eu não sabia muito, sabe? Minha mãe fez muita falta na minha vida. Eu posso dizer que quem tem mãe, que valorize, porque a gente só sabe o verdadeiro valor de uma mãe quando a gente se torna uma. Eu não sabia o valor que minha mãe tinha pra mim. Eu não sabia que ela era tão importante assim. Eu deixei de dizer muitas vezes eu te amo pra ela. Eu deixei muitas vezes de abraçá-la, de beijá-la. E hoje eu queria muito fazer isso e não posso. Todas as vezes que chega o Dia das Mães, eu vejo todo mundo com suas mães fazendo homenagem. E eu tão nova, né? 36 anos, eu não tenho mãe mais pra fazer essas homenagens. Enfim, gente, só queria contar pra vocês, desabafar com vocês como eu perdi minha mãe e hoje eu só tenho só o meu pai. E eu espero que ele viva bastante, apesar de tudo, eu não desejo que meu pai se vá tão cedo, que só se for a vontade de Deus, mas que ele viva bastante tempo. E é isso, meus amores, eu queria só mesmo contar pra vocês como eu perdi ela. Um grande beijo, fiquem com Deus e dê muito valor à mãe de vocês. Tchau, gente.